A paz do Senhor Jesus. Meu pior inimigo não é o diabo, porque em Tiago 4:7 a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É verdade que, naturalmente falando, o diabo é muito mais forte do que eu. Ele é um espírito, ele não dorme, ele não se cansa. Mas a Bíblia diz que se eu me sujeitar a Deus, consequentemente eu vou receber de Deus poder para resistir a Satanás. E ele não vai ter êxito contra a minha vida, se eu apenas me sujeitar e obedecer a Deus. Meu pior inimigo não é o homem, não são as pessoas. Porque por mais que alguém possa falar mal de mim, isso não vai mudar o que Deus pensa de mim. Não é porque alguém me calunia ou me difama que Deus vai concordar com o que a pessoa diz ou pensa de mim. O homem pode até matar o meu corpo, Jesus falou, mas disse para a gente não temer os homens que só podem matar o corpo, apenas isso, mas não podem impedir a minha alma de entrar no reino do Senhor. Então, meu pior inimigo não é o homem. O meu pior inimigo sou eu. Ninguém nunca me fez tanto mal quanto eu mesmo. Porque a Bíblia vai dizer em Romanos 8, a partir do versículo 35, que nada nos separa do amor de Deus. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Aí Paulo continua dizendo, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. E ele continua, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aí ele vai dizendo, pelo que estou certo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Aí ele continua, nem a profundidade, nem a altura, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então nenhum anjo, nenhuma potestade, nenhum demônio, ninguém pode nos separar do amor de Cristo. A única pessoa que pode me separar de Jesus sou eu mesmo. É por isso que Hebreus diz, Hebreus 3:12, se não me falha a memória, vede, irmãos, que não haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então, em vez de ficar preocupado com o que estão falando de você, do que estão fazendo contra a sua vida, se preocupe com você mesmo. Porque se você não vigiar com você mesmo, você pode perder a sua salvação. Paulo tinha tanta certeza disso, que em 1 Coríntios 9:27, ele diz assim, antes, subjugo o meu corpo e reduzo-o à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então ele sabia que por mais que ele fosse um excelente pregador e ganhador de almas, se ele não vigiasse consigo mesmo, ele poderia perder a salvação. Então se preocupe com o que você tem feito contra você mesmo. Somos nós que não oramos por nós mesmos. Somos nós que não lemos a palavra. Somos nós que muitas das vezes vivemos uma vida superficial na presença de Deus. É decisão nossa. Jesus falou, aquele que quer vir após mim, Mateus 16, Jesus falou isso, se não me falha a memória, versículo 24, aquele que quer vir após mim, quem quer vir após mim, renuncia-se a si mesmo. Renúncia é só você que pode fazer. Mas se eu me negar a renunciar, estou prejudicando a si próprio. Então eu não gosto de ficar sabendo da vida de ninguém, do pecado de alguém. Não, eu estou preocupado com o meu pecado.
O que eu tenho que mudar? A gente está muito preocupado com o que as pessoas têm que mudar, mas às vezes a gente não se preocupa com o que nós temos que mudar, porque o ser humano tem uma tendência a ser muito vaidoso. Por isso o salmista Davi, no Salmo 19, versículo 12, ele diz: Senhor, quem pode entender os próprios erros? Aí ele faz um pedido a Deus: livra-me dos que me estão ocultos. Porque a gente tem uma facilidade muito grande para exaltar nossas virtudes. Provérbio 20, versículo 6. Cada qual entre os homens apregoa a sua bondade, mas o homem fiel quem achará? Mas quando se trata de examinar a si mesmo, com sinceridade, nós temos uma dificuldade imensa. O próprio Davi cometeu um adultério e depois matou um homem de uma maneira cruel, né, como ele mandou matar Urias. E para ele estava tudo bem. Quase um ano se passou e o coração de Davi não amargurou por causa disso. Mas quando Natã lhe conta uma parábola, que você deve conhecer, do homem rico que tinha muitas ovelhas e do pobre que só tinha uma única ovelha, e vindo o viajante à casa daquele homem rico, ele pegou a ovelha do pobre, ou seja, ele roubou, que ele pegou à força, e matou para servir de alimento para aquele rico, tendo ele várias ovelhas. Quando Davi ouviu essa parábola, ele ficou irado: esse homem tem que morrer. Natã disse: esse homem é você, Davi. Então ele só percebeu o grande erro dele quando Natã contou uma história parecida. Então não é assim que acontece conosco? Alguém fala uma palavra, vamos dizer, uma mulher que maltrata o seu marido, a gente fica escandalizado. Nossa! E às vezes quem se escandaliza está fazendo pior com a sua família dentro de casa, mas não percebe. Porque nós temos essa vaidade dentro de nós que nos atrapalha a enxergar quem somos verdadeiramente. Porque a gente sempre se enxerga de uma forma que a gente, na verdade, não é. A gente sempre se enxerga melhor quando, na verdade, nós somos o pior. Então, chega de olhar a vida do próximo. Chega de ficar preocupado com o pecado alheio e passe a examinar a si mesmo. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmo, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmo. Ou não sabeis quanto a vós mesmo que Cristo Jesus está em vós. Aí ele fala assim: se não é, que já estás reprovado. Então é tempo de eu me examinar, me provar. Eu não tenho que estar provando ninguém, tenho que estar provando a mim mesmo. Investigando o meu coração, o que está por dentro, o pecado oculto, que às vezes a gente não quer confessar, a vaidade, a soberba, o egoísmo, a ganância. Então, olhe por ti mesmo, porque teu pior inimigo é você mesmo. Não é o diabo. O diabo só vai ter êxito na sua vida se você não se sujeitar a Deus. As pessoas não podem mudar o que Deus pensa ou os planos de Deus na sua vida, mas você mesmo pode impedir a sua própria entrada no reino de Deus. Deus te abençoe.